Então, seu Cambuci, a ideia hoje aqui é um pouco mais da gente conversar, né? Eu estou fazendo essa pesquisa relacionada principalmente com a pesca de arrasto. Então, queria que o senhor contasse assim, um pouco mais sobre essa pesca de arrasto, desde quando, se desde pequeno. Olha, O Maurinho comentou uma vez que o senhor também era vigia, não sei se tinham funções diferentes, né, dentro dessa pesca de arrasto. olha, minha filha, pelo meu começo de berço dentro da vida da pesca, eu acho que o mais humilde que seja uma profissão é como se fosse uma criança num jardim da infância e chegar a uma faculdade e fazer o doutorado e dizer, bom, e vai continuar estudando a profissão que a pessoa escolhe. A pessoa não para de estudar, não é? Porque a pessoa pode exercer qualquer medicina, qualquer engenharia. Esses tipos de pessoa, então, que exerce essas profissões de grandes capacidades de salvar-vida, como a medicina, como os engenheiros com obra e etc. e outras mais, não muitas, mas ela não se estaciona quando a pessoa se forma. Porque você vê, não é mesmo? Quando eu me casei em 82, eu aqui em Itaipu, eu só pagava uma conta de luz. Hoje em dia eu pago 5 contas. Por que eu pago essas 5 contas? Porque chegou o progresso, ele chegou. Não é mesmo? Eu, quando botei meus filhos na escola, eu me preocupei com a minha humilde vida de pescador, de dizer, pô, eu tenho que formar meus filhos eu vou fazer de tudo, pedir a Deus que meus filhos estudam, né, para ter uma vida melhor, coisa e tal. Então, quer dizer, eu não previ o futuro, que daqui a 50 anos vai acontecer, daqui a 50 anos vai acontecer, e quem viver esses 50 anos a mais vai ver o que vai acontecer, não é mesmo? Então, com o decorrer do meu casamento, com o decorrer do tempo que foi passando, a pesca foi cada vez escasseando mais, né? Eu sentindo isso, que eu sempre vivi disso. Então, de maneiras que 3 filhas mulher, né? E um rapaz, que hoje em dia só mora comigo ele. Então, de maneira, o que eu vou dizer? Eu estou falando isso para você, para me chegar à minha profissão da pesca artesanal. Então eu tenho alegria, não toda a sabedoria, para chegar para você, conforme eu falei para você. Eu me sinto feliz. Em que eu me sinto feliz? E ser um pescador, eu digo, poxa, eu amei a profissão da pesca, porque meu pai e minha mãe faleceram, meu pai me levava no verão, quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai fazia todos os trajetórios da pesca, Itaipuaçu, Itacoatiara, Itaipu e Piratininga. Então isso aí, da minha época para cá, eu me sinto alegre em chegar pessoas igual a vocês, que fazem os estudos de biologia, as meninas da faculdade sempre me procuram aqui, porque eu sou pescador que estou estacionado aqui. Porque na época, isso tudo era como se diz, não uma aldeia de índio, numa forma, era uma aldeia só de pescadores. Mas aldeia, porque aldeia, para quem não entende, vai ignorar o que é uma aldeia. É onde tem uma população que só ela que comanda aquilo ali. Então só quem comandava Itaipu eram os pescadores, porque não tinha outra pessoa. O ônibus, na minha época, era um ônibus de manhã, outro de tarde, não é? Então, de maneiras que o que acontece? Acontece o quê? Era barracos de tauba. Lá era Soneneco, do começo de lá para cá era o barraco de Soneneco. Aqui para cá tinha o armazém do Seu Lô, acordava de madrugada, vendia café, essa coisa toda. Para aqui, depois para cá, vindo de lá para cá, Soneneco, falecido Solô, que tinha onde é o varandão ali. Aqui era seu Eduardo, que comprou depois, mas era falecido Tonho. Aqui onde é o Panela Furada era meu tio, e aqui onde estou era meu pai. Aí nessa casa amarela, até ali depois, era o seu Ernesto, entendeu? Para lá vinha o varal eram 3 madeiras,
que ficavam os bambus e as redes de alta que o pessoal pescava, tinha um arrastão, tinha a rede alta, tinha os espinhel. O pessoal estendia a rede no varal, entendeu? Aí pra cima era o quarto do falecido Duque, uma casinha, tudo de madeira, nada de alvenaria. E depois não tinha mais nada, tinha umas casas ali pra cima, inclusive meu tio Vila, que era dono disso aqui, irmão do meu pai, tinha uma casa ali. E depois era tudo limpo e tinha lá o barraco do Natalino. O barraco é o galpão, era galpão, tudo aberto, cercado com arame, nada disso. Só mesmo você vendo numa foto, deve existir algumas fotos, não existia nada. Então por isso, Itaipu era dominado pela pesca. Só que na época do meu pai, tinha o Porto Grande, que era ali em frente àquele hotel, fica aqueles quiosques lá. E aqui era Porto Pequeno. Por que que lá era Porto Grande? Lá, o pessoal ficava as canoas grandes como essa aí, de arrastão. O pessoal de arrastão, as canoas maiores, ficava lá. Então, como lá era um ritmo de pesca maior, tinha mais, tinha quartos de pescarias e tudo, era Porto Grande. E aqui era Porto Pequeno. Ficava as canoas menores que pescava de espinhel, pescava de rede alta à noite, já é outro tipo de pesca. E dizia meu pai que tinha o armazém esse armazém foi de Lelego, filho do homem que era Itaipu, João Mendes, entendeu? João Mendes, que era o dono de Itaipu. Tinha um armazém ali em cima, onde tem aquele estacionamento, tem até hoje ali ainda, onde o pessoal tomaram conta, fizeram algumas casas, algumas coisas ali, né? Mas nessa época era o falecido Lelego, ele tinha mais o filho de seu João Mendes, que era dono de Itaipu, que herdou aquilo ali. Ficou com o armazém, ele criava mais ou menos umas 50 cabeças de gado, e criava marreco, ganso, cabrito, tudo, um homem muito bom mesmo. Então, de maneira que não tinha mais nada no isso, era o progresso de Itaipu, era esse mais nenhum, ficou estacionado, entendeu? E veio. Isso aí que eu estou te falando já foi da época do meu pai, mas eu vindo, eu alcancei alguma coisa. Só que o Itaipu estacionado, eu conheci mais ou menos 80% da fartura do peixe. Olha, Itaipu nunca levou, vamos começar de janeiro, Itaipu nunca levou janeiro, verão sem lula, sem abundância de lula. Aí depois vinha o xerelete grande de fevereiro e março, vinha aqueles cardume e se enchia caminhão, não era todo dia. Aí depois, fevereiro e março, vinha abril, era o mês do Paraty, era certo como se fosse uma fruta. O pessoal não planta nas fazendas, era a mesma coisa, entendeu? Vinha o Paraty no mês de abril, aí quando pegava maio, aí a gente ia maio, junho, julho, agosto, até setembro matando tainha. Já não botava mais os lança-sorte. Lança-sorte é como a gente pesca no verão. Você bota o arrastão a primeira vez, aí mete a mão, tira a volta, coisa e tal, bota o segundo. Dependendo da situação, você bota até 3, eu já botei 5 lanços num dia só. Porque tem peixe, a gente, não é? Então, conclusão da história. Isso tudo, você está entendendo? Foi o que eu aprendi. Então, quer dizer, eu vou chegar para você, chegando a uma instância da conversa que nós conversamos, eu tenho alegria para mim, não é alegria para dizer que sou o melhor, o maior pescador. Eu pesquei de Itaipuaçu, Taquatiara, Itaipu e Piratininga. É a história que eu tenho para contar. Eu poderia contar a história para você lá no meio do mar, eu aí tá pegando mentira. Eu nunca saí de Itaipu para pescar em lugar nenhum. Eu tenho esse orgulho, tenho essa alegria para mim. Então eu queria ser um pescador, eu tinha vontade de ter uma pescaria, de ser um mestre de pescaria, né? Coisa e tal. E graças a Deus consegui, porque eu com 17 anos, eu comandei uma equipe, eu fazia os mandados. Mas como se você fosse, tá entendendo? Como se fosse o gerente. Né? Eu tenho uma loja, eu tenho um restaurante, se eu quero você o gerente, Michele, eu vou sair, hoje eu não venho mais aqui, você vê isso, vê aquilo, está faltando isso, vai chegar aquilo, você coordena isso aí, olha o pessoal. Então a mesma coisa era eu, tá entendendo? Eu fazia o mandado, mas para você fazer esse mandado você tinha que saber. E eu já sabia tudo que eu fiz agora, que eu queria. Entendeu? Eu com 17 anos eu desarmava uma rede, eu fazia, eu embarcava a corda, eu largava a rede, que eu queria mesmo isso. E graças a Deus eu consegui. Consegui tudo isso porque eu tenho a alegria no meu coração. Eu me apaixonei por uma profissão e vou chegar, me sinto alegre de chegar para uma pessoa igual a você e dizer, eu sou um pescador. Eu me legalizei, eu me documentei, eu fiz tudo dentro das leis. Você está entendendo? Então, de maneira que essas coisas, está entendendo? Conforme nós estamos conversando,
veio as escassidez, veio vindo, veio evolução, fizeram a ponte, o progresso veio chegando, veio chegando. Quer dizer, você vai chegar para mim e pensar como se... O que é uma pesca artesanal? A pesca artesanal é como a Amazônia. Você vê, bota o fogo, mata os bichos correm. Qualquer lugar. Então o que acontece aqui? Isso aqui, meu pai, ele quando era rapaz, meu pai se fosse vivo estaria com 117 anos. Ele morreu em 91, nasceu em 1905. Nós estamos em 2022. Então se ele fosse vivo, ele estaria com 117 anos. Tem a documentação dele toda aí comigo, conforme conversei com você. Meu pai saía daqui, da minha época para cá, não estou dizendo que foi os mais sabidos, mas eu, para mim, que sou um profissional, conheci 2 homens aqui em Itaipu, na época dos pessoal da idade do meu pai. O meu pai e seu Vavá, para mim, foram os maiores pescadores de Itaipu. Porque eles sabiam armar rede, sabiam tudo. Eles 2 eram os únicos que sabiam pescar em Itaipuaçu. Eles saíam daqui para pescar, eu não era nascido, estou te contando uma história que meu pai... E se eu soubesse que a gente ia chegar a essa estância, quando eu estava me formando rapazinho, meu pai tinha essas coisas guardadas lá, que ele morava aqui atrás. Tá entendendo? Eu sou filho de uma segunda família dele. Meu pai tinha vela, tinha mastro, as canoas dele tinham um buraco aí onde você está sentado, no fundo, tipo assim, um coração, tá entendendo? Que você botava um mastro, tudo ficou lá, tá entendendo? Então quando matava vinha muita quantidade de espada, cavala, aí parava a rede, porque são peixes que comem a rede. Aí ele tinha um arrastãozinho pequeno, grosso, que se chamava cupim. Era um arrastão pequeno, aí você botava ali, por exemplo, isso aqui é a rede, está cercado, né? Parava a rede e cercava com aquele arrastão pequeno para tirar, para não comer a rede. Quando vinha muita viu que tinha muita cavala, muita espada, cercava com essa rede. Mas só que tem que isso aí era fio cru, depois veio o nylon. Então o fio cru era o gerba e um tal de fio alemão. O fio alemão era mais pesado. Mas são redes que você tinha que estar em cima, tinha que tingir. Conforme eu falei para você, eu tenho esse tacho aí. Sim. Que está ali, que eu mostrei a você, né? Tá ali. É de cobre. Aquilo ali, eu perguntei a meu pai uma vez, né? Eu já era rapaz, de pai, esses tachos. Então meu pai disse que esses tachos eram de uma fazenda que tinha lá em Itaipuaçu, dos escravos. Esses tachos veio dos escravos. Então, se eu disser para você que isso tem 200 anos, que tem 100 anos, eu na minha mentalidade, pelo que eu conversei com meu pai, esse tacho aí deve ter quase uns 200 anos. Pela situação, isso aí veio de escravo, porque em Itaipuaçu tinha fazenda, tinha tudo, né? Então, de maneiras que o que acontece com a pesca artesanal? Que vocês estão me perguntando, a pesca de arrasto. A pesca de arrasto, ela só poderia ser mais explicada 100% se tivesse, pelo menos, você está entendendo, como se diz assim, vocês chegassem aqui, tivesse um cardume de tainha, um cardume de xarel, um cardume de enxova, para um arrastão cercar e você vê a quantidade de peixe que ia matar, para você ter uma noção como foi isso há 40, 50, 80 anos atrás. Porque a gente falando, estamos falando, mas esse testemunho eu tenho, eu vou procurar umas fotos, vou te dar ainda, vou te dar de presente umas fotos, eu tenho aí em casa. Eu enchi isso aqui de xarel um dia 25, já estava casado, eu estava com minha filha no colo, quase 5 toneladas de xarel que eu peguei. Xarel de 8 quilos, 7 quilos, tudo de tipo só, entendeu? Então o que acontece? A pesca artesanal, ela é uma pesca de porto. Em geral, no litoral brasileiro inteiro, tá entendendo? Ela é uma pesca de porto. A pesca artesanal, ela é uma pesca que você fica estacionado, como se fosse um táxi num ponto de táxi. Você só vai ter freguês se ele vier a você. Se você tem um táxi, você para naquele ponto. Aí vem o freguês. Vai entrar e você vai... Tá entendendo? Se não vier um freguês para entrar no seu táxi, você vai ficar ali de 8 da manhã a 8 da noite, sem fazer um tostão. Ainda vai gastar o dinheiro do combustível que você saiu de casa com a gasolina para vir, né? Então, identicamente, igualando uma coisa a outra, o pescador artesanal, ele pesca onde? Aí você vai me fazer uma entrevista, eu vou dizer, eu sou um pescador artesanal. Por que tem pescador artesanal? Pescador artesanal é aquele pescador que fica parado no porto, em qualquer lugar do Brasil. E ele não tem capacidade
de procurar o peixe, ele não tem tecnologia. Se você chegar aqui nessa praia, pelo Cambuci, João, Mané, Joaquim, Antônio, qual pescador que eu vou dizer? Todos os pescadores aqui somos iguais. Só que a diferença do arrastão, que ele é mais estacionado ainda, o arrastão ele não sai para lugar nenhum. Se você me perguntar onde eu vou pescar amanhã de arrastão, eu vou chegar para você dizer, Michele, eu vou pescar no Porto Pequeno, eu vou pescar no Porto Grande, eu vou pescar na Volta, eu vou pescar na Areia Preta, que tudo isso é nome de locais que antigamente marcava-se a vez. Arriava as canoas, você vê como é que era. Então, para mim, hoje em dia, de um pouquinho de ignorância, mas não é ignorância, foi o que eles aprenderam naquela época de respeitar um ao outro. Que se você arriasse a sua canoa daqui, você embarcava a sua rede, né? Pescava, deixava a canoa parada na beira da praia, tirava a volta da sua rede, tirava a volta e abria a rede. Deixar a rede à feição para você pôr de novo dentro da canoa, dentro da embarcação. E aí o que acontece? Aqui era Porto Grande, Porto Pequeno, ali onde tem aqueles quiosques ali, aqueles troços ali na beira da praia, era Porto Grande, onde é o canal era Coroa, porque quando abria a lagoa sempre ficava muito baixo, tratava-se de Coroa. Na curva da praia ali chama-se a Volta, depois da Volta vem a Areia Preta, depois da Areia Preta, porque ali tem uma areia muito preta em cima, isso na época deles. Depois vem a Malha porque o apelido é a Malha, porque quando dá a ressaca que desce a areia branca fica toda malhada, entre preto e branco, aí botaram o nome de Malha. Depois vem um caminho grande, onde era o caminho que tinha para você ir para Piratininga, era o único caminho que tinha, chamava-se Caminho Grande. Depois vem Pegador, que é disse meu pai que aquilo deve ser uma laje que tem essa direção assim, aqui é o canto de Piratininga, ali tem o Pegador. Aí depois vinha Caminho das Moças, que lá para trás tinha mais outro caminho, que se tratava esse Caminho das Moças. Aí depois vinha Baleia e depois vinha o Canto, que é o final da praia. Então, todo lugar desse, se você quisesse, por exemplo, se você quisesse, vou tomar um lance aqui no porto, você tinha que errar essa canoa com a rede, chegar ali, jogar o ferro e puxar ele, e botar dentro da canoa. Aí no caso você estivesse aqui, poxa, arriou essa canoa para quê? Não, para ir ali marcar a vez. Aí você dizer, pô, que ignorância, arriar esse peso e botar para cima de novo, só para molhar um ferro e botar ele na canoa. Mas era o código. Você não tem sua senha do seu celular, da sua internet, você não tem sua senha de Wi-Fi, essas coisas todas. Então era a mesma coisa. Tá entendendo? Aquilo ali era a minha senha, que meu lanço é aqui no Porto Grande. Aí se você estivesse na minha frente e ele estivesse por segundo, eu iria tomar o lanço para o terceiro. Eu iria ser o terceiro. Aí, por exemplo, você vai pescar amanhã, que é sexta, ele vai tiver dando lula. Às vezes tinha 8, 10 canoas aqui de lanço aqui. Mas aí pescava você hoje, às vezes era sua de pescar. Aí amanhã, sábado seria a vez dele, né? E domingo seria a minha vez. Mas aí se eu não quisesse pescar, a minha vez ficava rigorando. Eu podia ficar sem pescar um mês, 2 meses. Minha vez era ali. Eu só não podia tirar a rede dentro da canoa. Se eu tirasse a rede dentro da canoa, eu perdia a vez. Mas minha vez ficava ali 2 meses, 3 meses, entendeu? Até eu querer pescar. Porque às vezes, por exemplo, eu sou o primeiro, mas se a lula falhasse, se você fosse o segundo, eu ia chegar para você e dizer, Michele, se você quiser pescar amanhã, pesca, eu não vou pescar não. Vou esperar melhorar um pouco. Aí você pescar, você ia perder a sua vez. Se você é a segunda, o terceiro quer passar a ser segundo. Mas eu, como primeiro, continuava. E assim por diante. Deu para entender? Então, a pesca de arrasto, ela era poderosa. Ela matava 8 mil quilos de peixe, 10 mil quilos de peixe. Mas bom, como é que puxava isso para cima? Não puxava isso para cima. Porque a rede é uma parede com um saco. Onde vem o peixe. Eu tenho uma rede dessa aí. Então, de maneiras que é uma rede com essa capacidade. Porque você vem trazendo ela, vem aí a pessoa que está na canoa lá no córrego, olha aí, dá muito peixe, hein? Tem muito xarel, fala, o peixe que tiver, a gente conhece. Vamos amarrar para fora. O que é amarrar para fora? Quando chega aquilo ali, o peixe, você pode trazer 20 toneladas de peixe. Ele só vai te fazer peso quando a rede chegar. Ele vem acompanhando a rede, vem acompanhando a rede. Quando a rede chega num lugar, aí ele entra para dentro daquele saco. Aí a gente levanta agora. Aí levanta o chumbo, junta com a cortiça. Aí você junta de lá, junto de cá, a gente vai juntando, amarra e leva. Aí enche 2 canoas, 3, 1, 4. E se for um cardume muito grande de peixe, se você cercar, por exemplo, um caso como o xarel, que é um peixe que ele vai para a rede e bota tudo no fundo, coisa. Aí o que você faz? Aí você manda parar a rede, né? Para a rede. Aí você vem, olha, vamos cercar com outra rede por dentro. 8 ou 10 toneladas de peixe, ou até 20, você vai tirando aos poucos.
Você tira um bocado, na hora que vem ele levanta a rede, ele vai sair, aí você enche 2 canoas dessa ou 3, aí depois cerca de novo, vai tirando ele. Tira assim devagar. Não é 10 toneladas de peixe, tem 8. O falecido Natalino pegou aqui 13 toneladas de xarel, tudo desse grandão. Foi a maior quantidade de peixe que eu vi aqui em Itaipu. E o falecido Vavá aqui matou quase umas 10 toneladas de espada. Numa quinta-feira santa, tudo espada grande. Espada, não é espadinha não, espada grandona. Meu rede todo. Então a história que eu estava dizendo para vocês, do falecido Vavá com meu pai, eles saíam daqui para ir à vela, por exemplo, aí uma pescaria, aqui é outra. Você é dono dessa pescaria e eu sou essa. Aí chamava os dois, conversava, vamos fazer uma parceria. Juntava tudo numa só. Você tinha aí 8 ou 10 homens que pescavam com você e eu tinha mais 8 ou 10. Então eles juntavam as 2 canoas, as 2 companhias que tratavam, tá entendendo? Para fazer uma parceria. Os dois juntos, as 2 juntos, sendo que a pesca, o que eles faziam? Era dividida para os 2, tá entendendo? Eles iam para Botafogo, lá para Copacabana, lá eles pescavam em Botafogo, pescavam no Grumari, pescavam naquilo tudo. Meu pai pescava lá, levavam panela, levavam lona, acampavam lá como se fosse um acampamento de escoteiro, no exército, tá entendendo? E pescava. Aí nessa época tinha umas embarcações, chamavam-se as chalandas, era uma embarcação grande que chamava-se de lameiro. Eles vinham, tiravam a lama de dentro da barra na época para jogar aqui fora. E esse pessoal gostava muito dos pescadores, quando tinha peixe, eles davam reboque aos pescadores, os pescadores davam peixe a eles e tudo. Tá entendendo? Então, conclusão, esse pessoal, quando eles iam para o mercado, dava reboque a ele, porque o mercado era no Rio, no Niterói não tinha entreposto. Lá no mercado que tinha o entreposto. Aí eles iam para lá. Aí ficava lá, se tivesse peixe, ficava lá 15 dias, ficava um mês, aí depois que, se não tivesse nada, eles iam, pescavam lá 2 ou 3 dias e iam embora. Levava panela, levava frigideira, levava comida, levava tudo, tá entendendo? Exatamente, ficavam lá acampados, as 2 canoas, que era uma faixa aí de 20 homens ou mais que ficavam. Então resolvia tudo. Não pescava com as 2 canoas, pescava com uma só, mas ia 2 canoas. Matasse peixe, enchia, ia para o mercado e tudo. Então eles faziam esse trafego à vela. Se não tivesse vento, ia ré, mas sempre tinha vento, né? Sempre tinha vento, eles iam, ficavam lá. Não tem mais nenhuma dessas velas, né? Não tem mais. Então, Já quer foram. dizer, isso aí eu não tenho assim um documentário, uma foto para mostrar, uma filmagem, mas eu estou falando de certeza que isso é real. Eles saíam para pescar, lá mesmo, tá entendendo? Quando o senhor fala de chumbo, seria esses daqui? Esse chumbo daí, esse chumbo daqui. Olha, eu tenho um chumbo lá no museu, esse chumbo aqui... lá acho que tem 3, olha, né? esse chumbo aqui, sem mentir para você, sem mentir, Esse Maurinho que me deu. Esse chumbo aqui, hein? Maurinho que deu lá esse chumbo aqui, eu digo para você de certeza como vou morrer um dia. Tá entendendo? Esse chumbo que está aqui, ele não tem mais ou menos, ele não tem menos de 50 anos. Esse chumbo aqui, ele era grande. Esse chumbo aqui que você está vendo, ele era assim. Ele era assim, ele era isso. Com certeza que eu estou te dizendo, ele era isso. E isso aqui dele era bem mais fino, esse buraco dele. Esse chumbo aqui você pode ter certeza, pode chegar para a pessoa que conhece a antiguidade, ele tem uma faixa dos 50 anos. Tá entendendo? Eu tenho uns lá no museu que deve ter uns 80, não sei se está lá ainda. Você ainda usa esses chumbos, Natal? Eu uso desse, mas não é desse. Eu uso na rede de arrastão que eu tenho ali. Mas já são até de cimento, você pode até ver ali, tá ali. Você pode vir aqui que você vê ali, ó. Aquela rede que está lá, ali, depois eu te mostro. É de cimento. Tem algum desses, mas são mais novos. Tá entendendo? Mas esses tem. Assim de cerâmica que tem ali na rede do Maurinho. Nem todos. Tem alguns ali com há uns 20 e poucos anos atrás, um rapaz andou fazendo uns desses aqui, até eu comprei. Mas esse aqui eu comprovo de certeza que não tem menos de 50 anos. Esse aqui eu comprovo, digo para você de certeza. Eu quando era garoto, eu tinha mais ou menos aí uns 10 a 12 anos, mês que vem eu faço 68. Eu ia lá com meu pai no Rio do Ouro, na cerâmica, apanhar, tinha um rapaz que fabricava esse chumbo, eu achava aquilo bonito, que era bonito mesmo, que era nas formas, né, dessa cerâmica aqui. Ele então por isso, fazia ali, onde é a garagem do Penotiba. Você entrando pela... Você nunca passou pela Barra das Moças, não? Já. Já, não tem a garagem do Penotiba ali? Ali era uma cerâmica. Aquilo ali fazia tijolo, fazia manilha, era enorme. Era muito amigo do meu pai, o Duartinho, gente muito boa. Mas será que esses que a gente tem aqui nas redes, será que vieram de Desses lá? aqui, todos vieram, não, nem todos vieram de lá. Já tinham. Aí depois, há uns 20 anos atrás, teve um rapaz,
tal de João. Tinha não, tem, ele é vivo ainda. Ele faz, João não, meu Deus do céu, Joel. Ele trabalhava na prefeitura, ele fazia bem a beça. Entendendo? Andou, eu comprei mais ou menos uns 100 a 150 chumbos desse aqui a ele. Entendeu? Mais ou menos aí uns 25 anos atrás, ou 30, de 30 a 25 anos atrás. Mas esse aqui não é, esse aqui deve ter uns 50 anos. Mas não era dali? Não. Não, esse aqui deve ter vindo lá da cerâmica de Duartinho. A Kroll, não? Cerâmica, a Kroll, exatamente, ali é a Kroll. Tem a Kroll, mais pra cá tem a garagem da Penotiba. A cerâmica era ali onde é a garagem da Penotiba agora. Onde tem um DPOzinho. Onde era o ponto de ônibus do Vale das Moças, já fazia. Ali, exatamente ali. Ah, então era grande ali a Aquilo ali era grande. Entendeu? Passava um rio ali. Isso, exatamente aqui. Esse chumbo aqui é de lá. Eu digo pra você de certeza que eu vou morrer um dia. E esses assim, vermelhos, será aqui? Esse aqui, eu digo pra você. Eu tenho até vergonha de dizer pra você. Esse aqui eu calculo. Olha, eu vou botar esse aqui pra você uns 70 anos. Por que ficava vermelho, pintava de vermelho? Será que tinha algum motivo? Esse aqui, ele não foi feito à forma. Esse aqui foi feito com cerâmica cozida, tabatinga cozida, tá entendendo? É um pouco diferente. Exatamente, deve ser algum pó de pedra, alguma coisa que misturaram. Esse aqui eu digo pra você. Esse daqui eu conheço. Era grande também, ele não era desse tamanhinho não. Ele era bem maior, não tem nada a ver com isso aqui. Tá entendendo? Isso aqui é como se você agarrasse o corpo, enterrasse ele, daqui a 4 anos você fosse abrir. Isso aqui é o esqueleto dele, não é ele. Ele era bem maior do que isso aqui. Ele era mais gordo, era mais maior. Então eu digo para você, na minha imaginação, do meu conhecimento até agora, isso aqui tem uns 70 anos, esse chumbo que está aqui. Entendeu? Isso aqui é feito de tabatinga cozida que eles faziam. Será que essa tabatinga vinha de algum lugar por aqui? Eles espanhavam ali mesmo, pro lado do Engenho do Mato, das Vases da Moça, espanhavam muito isso ali. Lá, né? Espanhavam isso ali. Tá entendendo? Espanhavam isso ali. Eu vou entender? Eu sou criado ali, o lugar onde eu tinha essa tabatinga branca era João Nunes. Ali por trás do João Nunes ali, Vale das Moças, tinha essa tabatinga branca. Exatamente. Então, conclusão. O pescador artesanal, ele não vai ao peixe. O peixe é que vem a ele. Se você tiver uma pescaria de arrastão, ou ele tiver 10 ou 12 pescarias de arrastão como tinha, só tinha abundância de peixe quando o peixe entrava aqui. Porque a gente nunca saímos para lugar nenhum para procurar o peixe. Então o peixe tinha que vir a gente. O peixe é que tinha que procurar o pescador, não o pescador procurar o peixe. Se você tiver um barco motorizado, tudo isso, você vai de sul para norte, de norte para sul, procurando peixe. E a gente não. Né? Por quê? Porque a gente pescamos em canoas, né? Pescava em canoa, como vocês estão vendo, pode filmar para ver, em embarcação de boca aberta e a remo. Tá entendendo? Mesmo que tenha motor, como meu pai tinha um motor da Segunda Guerra Mundial, um Arquimedes, mas era motor que ia para Itaipuaçu, para Piratininga, tá entendendo? Mas não era, a embarcação não permitia nenhum motor, ele não cabia tanto combustível assim, para você navegar. Você botava só 5 litros de gasolina e levava uma reserva. A reserva você pode levar a quantidade que quiser. Mas o percurso da pesca era esse, Itaipu, Taquatiara, Piratininga e Itaipuaçu. Esses eram os percursos. Itaipuaçu, Taquatiara e Piratininga nem era tanto, era mais aqui. 80% da pesca era aqui. Taquatiara 10%, Itaipuaçu 10%, Piratininga 10%. O natural mesmo era só aqui. Tá entendendo? Então, conclusão. Tinha as embarcações, como você está vendo, essa canoa aí, é uma canoa aí maior, essa daqui menor. Então essa canoa aí, o que tem essa canoa? Essa canoa ela não pega uma rede que pesca tainha, cardume, que é uma rede grande, vai pescar uma rede de lanço. O que é rede de lanço? Rede de lanço é que nós damos, que é uma rede menor, que você só pesca a sorte. Ah, mas a rede tainha é que era uma rede que só se pescava tainha de maio até agosto. Mas essa rede não era só para matar tainha, matava qualquer cardume de peixe, era cercado com essa rede tainha. Rede tainha porque ela era armada para pescar tainha. Porque você pescava maio, junho, julho, agosto,
até setembro, você pescava tainha direto com essa rede. Mas só que dentro do mês de janeiro, fevereiro, que era o mês do xerelete grande, dezembro, janeiro, o mês do xarel, se você visse, você não cercava com a rede lança, que era uma rede de pequena potência. Você tinha que cercar com uma rede tainha, que era uma rede grande e alta, de outra capacidade. Né? A mesma coisa que você ter um carro de passeio e você ter um caminhão. Então era a mesma coisa. Essa canoa aqui é como se fosse um carro de passeio. Essa canoa aí é como se fosse um caminhão. Entendendo? Coisas idênticas. Era coisa maior. Então essas canoas, o que acontece? Aqui predominava o quê? Aqui nem pensava em lancha, nem em balieira, nem nada. Aqui era tudo canoa. Tinha canoas aqui menor do que essa, que pescava de rede alta. Canoas pequenas, bem menor, que pescava de espinhel. E tinha as canoas grandes de arrastão. A maioria do arrastão era só canoa desse tipo para cima. Já de espinhel era umas canoas pequenas, bem menor do que essa. Aí tinha mais ou menos... Aqui na minha época, que eu alcancei, da minha época para cá, eu acho que, para dizer a verdade para você, eu acho que tinha quase tinha perto aqui de umas 50 canoas. Perto disso, 40 e pouca, tinha. Entre rede alta, espinhel e arrastão. Tudo assim. Tinha, era uma coisa muito bonita. E era uma coisa muito linda quando chegava na festa de São Pedro, essas canoas se juntavam todas e enfeitavam. Se você tivesse 2, 3 canoas, suas canoas na festa de São Pedro, já ficava tudo pintadinho, aí você botava, por exemplo, eu que tive 5 canoas, eu botava as 5 aqui juntas, ia mandar fazer a bandeira, né? E ia enfeitar as canoas todinha, era uma coisa muito linda. Isso todo vem morrendo, o progresso vem tomando conta, vem morrendo. Então essas canoas aí, que tá aí ainda, como essa daqui, eu digo para você de certeza, como conhecedor, pela idade que eu tô, essa canoa que está aqui, ela só está viva porque está na minha mão. Se essa canoa aqui tivesse na mão de outra, ela já tinha morrido. Já não existia mais. Essa canoa aqui, ela deve ter mais ou menos, te digo de certeza que ela passa de 100 anos. De 110 para mais. Ela tem entre 100 a 110 para mais um pouco. Com toda certeza. Ela é séria. Essa canoa veio do sul. Porque aqui tem a maioria das canoas aqui, vou te dizer, 80% das canoas que tinha aqui em Itaipu vieram do sul. E 20% vieram do norte. As canoas do sul, você olhando, tem uma grande diferença. As canoas do sul são muito bonitas. Entendendo? São muito bonitas. Feitinha mais bonita. Ela é mais afilada. E as canoas do norte, você chega e vê essa daí, ela é mais assim. E a do sul é mais assim. Isso aí, você vê que a proa dela, você olha a proa da canoa feita no sul, esse cavar dela aqui da proa, ela vem mais assim. E a do norte não, a do norte é mais assim. Ela é mais bochechuda. Totalmente diferente. Qual que é melhor para enfrentar o mar? Uma canoa maior, né? Não, a forma, a do sul ou do norte, para pegar onda, crofão? A do sul anda mais, ela é mais filada. E a do norte é mais bochechuda. Ela bate mais. E a do sul ela corre. Entendeu? A Caracabote é muitas canoas aqui lindas, muitas coisas. Ainda tem fotos ainda aí, mas são fotos preto e branco. Né? Não dá para você ter assim uma dimensão como era bonito, né? Eu me apaixonei Mas que por tem essas várias canoas assim? Hein? Fotografia que mostra essas várias canoas? Tem em preto e branco, no museu deve de ter, em preto e branco. Se tivesse assim, ao vivo como se fosse hoje, não precisava nem o nome, te dizia o nome de todas elas. Dizia, essa aqui é Fortuna, essa aqui é Fogoso, essa aqui é Esperança, essa aqui é Maria Bonita, essa aqui é o Lampião, essa aqui é a Tranchã, essa aqui é a da Angélica, essa aqui é a Esperança, essa aqui é a Flor da Praia. Qual que tinha a bandeira do Fluminense? Tinha uma que tinha o símbolo do Fluminense. O meu tio era apaixonado pelo Fluminense. Ele tinha uma canoa, chamava-se Maria Bonita. Maria Bonita, Lampião e Catuaba. Rapaz, ele tinha mais ciúme da Catuaba do que da mulher dele, do que da minha tia. A Catuaba é aquela ali, não é? Não, da Maria Bonita, que a Catuaba. Ele teve 3 Catuabas, comprava, vendia a canoa, mas não vendia o documento. Aí ele botava o nome. Entendeu? Rapaz, ele tinha um ciúme da Maria Bonita. E eu sofri com ele na Maria Bonita. Foi a canoa que eu aprendi tudo na pescaria. Aprendi a largar rede na Maria Bonita, aprendi a ser mestre de pescaria na Maria Bonita. Mas era uma canoa linda, ele era fluminense. Ela era pintada embaixo de vermelho, tinha um frisozinho branco no meio, aí depois era verde, esse lá bordão aí era vermelho e em cima verde. Tinha um símbolo ela só andava pintadinha, só andava com o escudo do Fluminense. Aí depois veio Zequinha, essa que você viu do escudo do Fluminense foi Zequinha, era Fluminense também. Uma canoa grande, o escudo do Fluminense na frente, as duas, aquela veio do norte, aquela era mais bochechuda.
né? Chamava-se Começo da Vida. Ele botou o nome dela Começo da Vida. E essas Ela aqui se tem acabou lá em nome? Piratininga, aquela canoa. Tem nome? É? Nortina, nome registrado na capitania, Cortina, né? licença de pesca, tudo bonitinho. E esse aqui, o nome dela? Essa daí, Conceição. Entendeu? Como é que ela chegava aqui, Cambuci? Vinha do sul, vinha do norte? Rapaz, vinha no reboque? eu pra te dizer a verdade, eu não alcancei essas canoas chegando aqui, todas que eu encontrei. Eu alcancei a canoa que chegou aqui, foi umas canoas que veio do norte, mas veio umas 5 canoas de Bacorubu, apodreceu tudo rápido, não presta pra canoa. Novinha, crua, tá entendendo? Foi as únicas canoas que eu vi chegar aqui, vieram 4 canoas numa carreta. A maior era do tamanho dessa, as outras mais menores um pouco, entendeu? Bacorubu, além de ser Bacorubu, tem o Bacorubu vermelho e o branco. O Bacorubu branco, rapaz, você tem que sempre pintar. É igual uma ferida, uma doença ruim. Se você tiver um buraco, você botar um pedaço, daqui a um mês ele já está maior, você tem que botar outro, ela vai assim. Entendeu? Tem que sempre estar pintando. E não os é durativa, não. Hein? Os remos vieram junto com as canoas? Os ou- remos e as tábuas de sobre fundo, antigamente era tudo de peroba. Quem fazia era Someco. Era o carpinteiro que teve a mão de Deus. Assim como Roberto Carlos é o rei da música, Pelé é o rei do futebol, Someco era o rei da enxó. Se você visse aquele homem trabalhar com a enxó, você ia ficar o dia todo ali sem almoçar, sem nada a ver. Aqui tinha uma canoa, chamava-se Deus é Pai. Ficava aqui, era do São Roberto. Uma canoa linda, uma canoa enorme, de cedro. Essa canoa pegava umas 3 toneladas. Se você olhasse essa canoa, como é que o pessoal bota essa canoa para baixo? Era leve, uma canoa leve. Chamava-se Deus é Pai. Essa canoa sumiu, que tem com o São Roberto, vendeu, sumiu essa canoa. Informei, rapaz, coisa e tal. Aí o meu tio foi, comprou uma canoa, disse que mandou a gente esperar aqui de tarde, que ia chegar uma canoa aí. Aí chegou essa canoa, mas só que a polpa dela aqui, essa canoa era tão grande para você ver que a polpa dela cortava. Como se a gente agarrasse o serrote, chegasse aqui, vamos cortar a polpa dessa canoa fora. Se a gente cortasse ela aqui, a mesma coisa que tirar a perna de uma pessoa, ficou cotó, né? Se a gente agarrar mandar serrar isso aqui, ela vai perder essa boniteza na polpa. Mas só que o que fizeram com ela? Para onde levaram ela? Lá para dentro da barra, levaram lá para dentro da barra. Cortaram, na época, e fizeram isso. Uma polpa de leque. Fizeram um barco, botaram motor de centro nela. Fizeram um barco dessa canoa. Só que fizeram um barco de boca aberta. Para pescar lá dentro da barra. Na época dava muito peixe lá dentro da barra, né? Então, essa canoa veio com aquela polpa de leque, coisa e tal. Aí botamos essa canoa para cima, aí coisa e tal. Essa canoa era Deus é Pai. Eu digo, Deus é Pai, Deus é Pai. E nessa época, meu pai tinha tido a enchente de 64, derrubou isso tudo aqui, e quebrou a canoa do meu pai ficou numa situação difícil. Aí eu me apoiei com o meu tio, que estava me formando um rapaz, veio pescando com o meu tio. Até meu pai também pescou com o meu tio um certo tempo, né? O negócio ficou meio difícil. Aí de maneira, depois nós fomos se levantando. Isso aí, levei uns 5 anos pescando com o meu tio. Aí, conclusão da história, levamos essa canoa, encalhamos ali, encalhou lá de proa, que é a polpa, né? Levamos ela ali para onde está aquele estacionamento, ali morava a Dona Luísa, entendeu? Ela, o esposo dela era um pescador antigo também, pessoal ali, tudo família de pescador. Levamos lá para lá, ficou embaixo daqueles pé de Guararema, que ainda tem ali ainda, que só me consertava as canoas lá. Depois ele fez uma oficinazinha aqui, mas trabalhava lá. As canoas eu levava para lá, para Dona Luísa. E nós fomos lá, dentro do Jacaré, onde tem aquele condomínio ali, o Jacaré, vocês devem saber mais ou menos onde é. Fomos lá que o homem arrancou 5 ganchos enormes. Ganchos enormes de madeira, não foi ganchinho, não, ganchos, troncos. E foi até o meu primo, sobrinho do meu tio também, filho da minha tia. Fomos lá, ele tinha uma caminhonete, fomos lá para esses 5 ganchadas. Que sacrifício para te botar aqui. Mas a gente era novo, a gente estava aí com 17 anos, né? Nem 17, com 16 anos, para 17 nessa faixa. Fomos 5 ou 6. Aí botamos aquilo na barranceira, encostou a caminhonete, abriu a carroceria, fomos botando, puxa, levamos corda, levamos tudo, botando, puxa. Conclusão, eu disse, meu Deus do céu, como é que o senhor pode fazer isso? Olha, ele arrancou aquela polpa de leque todinho, como se você limpasse uma ferida. O médico limpasse uma ferida para fazer o enxerto, troço qualquer. Ele arrancou aquela polpa toda, a canoa ficou cotóide novamente.
aquela polpa postiça que foi feita nela, de leca, ele arrancou tudo. Ele agarrou, ele, o filho dele era crute. Ele agarrou o machado, botou aquilo e foi uap com o machado. Então, quer dizer, ele trouxe daqui até aqui. Ele botou o primeiro, foi encaixando. Depois botou o segundo, depois botou o terceiro até o quinto. Ele botou 5 cabeças desse de lá aqui, ele veio, encaixando um no outro, subindo. Nessa época, foi a época que começaram a usar o cascofém. Foi uma cola, o cascofém. Depois agora é o araudite, era o cascofém nessa época, sabe? Então de madeira que, rapaz, aquilo ficou uma coisa linda. E não tinha lixadeira, tinha que lixar na mão e tudo. Mas, rapaz, eu disse, meu Deus do céu, que coisa linda ficou o serviço dele. Aí depois ele veio rebaixando com a enxó, né? Tinha, eu tenho até uma ainda aí, deve ser herança dele, um arco de pôa de mão, né? Você deve ser. Plana de mão, tem um arco de pôa também, nem sei onde está, acho que eu dei para um aí. A plana de mão, né? Ele usava, mas as ferramentas dele andavam tudo amoladinhas, batesse, tá entendendo? Quando ele fez, aqui em São Pedro não tem aquela canoazinha de São Pedro? Aquela canoa, você vê, aquela canoa, quando ele fez aquela canoa, eu namorava aquela canoa o dia todo ele fazendo aquela canoa. Ele cortou um pedaço de estalinho aí em cima das andorinhas, da Serra da Tiririca aí, as andorinhas, ele trouxe um tronco, mais ou menos dessa grossura, mais ou menos, desse diâmetro assim, mais ou menos. Trouxe nas costas, de estalinho. Ele botou na oficina dele ali, que tinha uma oficinazinha, ele tinha um quarto ali, fez uma varanda, fazia remo, fazia essas coisas tudo ali. Ele começou a fazer aquela canoa, eu tinha 9 anos de idade. Agora você vê, aquela canoa ali, quer dizer, eu vou fazer 68, quer dizer, aquela canoa ali tem 59 anos. Que bacana. Vai fazer 59 anos Podia aquela ter uma canoa. oficina dessa assim, né? Ensinava. Me lembro como se fosse hoje. Aí ele disse, eu vou fazer uma canoa dessa pra você. Eu disse, vai, senhor, mas por que ele voou? Coitado, morreu e não fez. Entendeu? Isso há 59 anos atrás. Puxa vida. Tá entendendo? Rapaz, mas... E aí eu falei pra ela de vez em quando até ligar pra mim pra você lembrar, que às vezes eu esqueço. Agora no inverno vai dar as pitas ali, que as pitas... Eu vou ter o prazer de ela ou você vir aqui, eu vou cortar, vou fazer umas 2 canoas para te dar de pita. A gente fazia quando era... Porque a pita você faz direitinho. Entendeu? Mas as canoas, essas canoas, elas vieram, a maioria, para te dizer a verdade, eu digo quase de certeza para você, que a maioria dessas canoas de antigamente chegou a reboque, por barcos. Né? Porque tinha poucos barcos, mas vinha, entendeu? Mas muitas vieram de caminhão também. Muitas vieram de caminhão. Então vamos botar 50% veio de reboque e 50% veio de caminhão, né? Deve ter sido isso, né? Agora essas que eu estou falando para você de bacorubu branco, essas vieram de caminhão, vieram numa carreta, todas 4 canoas. Teve 2 que apodreceram lá mesmo, ficou ali embaixo, crua, assim como se fosse madeira crua, entendeu? Vieram do norte, vieram aí do lado do norte. Mas a do sul é uma outra coisa, é mais bem feita, mais bonitinha, anda mais, que tem a proa mais filada, tá entendendo? Mas é uma coisa muito linda, muito linda. A pesca aqui, a pesca, para dizer a verdade para você, a pesca de tainha é uma pena não ter sido filmada, não ter um editar assim para mostrar assim como é que era muito bonito. Eu filmei a pesca de tainha. Chegou a filmar ainda a pesca de tainha? Pescaria do seu Neneco. Seu Neneco gordo, né? Em 1974. Isso, da tinha, né? A produção de São Pedro. A explicação. É o seguinte, a pesca de tainha. Não só a pesca de tainha. Quando a pesca de arrastão predominava, tá entendendo? E era uma coisa que tinha uma tripulação de 8 a 10 homens. Todas as pescas de arrastão. Na época que eu comecei a pescar. Eu era garotinho. Mesmo depois que eu me formei, rapaz, que eu comecei a pescar, cheguei a pescar com 13 homens numa pesca de arrastão de tainha. Então, conclusão, aqui vem o mestre, no caso o dono da pescaria, o mestre. Aqui vinha o largador de rede, tinha o largador de rede. Quando se embarcava uma rede redonda, uma pessoa só jogava a rede para dentro d'água. Embarcava o chumbo ali no bordo e a cortiça aqui. Ficava o chumbo tudo ali no bordo assim, sempre no bordo direito. E a cortiça ali embarcada redondo. Quando largava a rede,
No caso eu, não só eu, qualquer pessoa que soubesse largar uma rede, largava até sentado. Largava uma rede sentado, era até melhor, sentado aqui nesse banco. Porque você agarrava o chumbo, o seguinte, eu sentava aqui, no cara, vou largar ele. O vigia fez sinal lá embaixo, aí eu vou largar ele. O chumbo está aqui, tudo arrumadinho direitinho. Aí dá o cabo. Você deu o cabo, o cara vai lá e põe o cabo na tua. Aí o vigia que vinha com a tainha, ele ia mandando. Aí você mesmo, quando chegava mais cedo, você mesmo da canoa, você viu um cardume de tainha vindo de lá. Pulando 2, 3, fazendo aquele aguaceiro. Aí o vigia mandava largar ele. Mas mesmo o vigia, você sempre respeitava ele. Mas nesse momento aí, que já estava cercando, o cardume, não precisava vigia, que você mesmo aqui na boca, o mestre que vinha em pé, ele com o timão, que ele ia controlando a canoa, a feição. Então, quer dizer, aí eu aqui, eu ia largando a rede. Eu ia largando a rede e esticando. E 4 homens no remo. Cada pedaço desse era um homem. 4 remos, 2 de cada lado. E vamos. Aí quando chegava no copo, que é o meio da rede, que é o saco que vem o peixe, para a canoa aí. Aí a tainha vinha entrando dentro da rede, vinha entrando, está parado. Já fizemos o cerco, já fizemos isso, né? A rede já está aqui, está aqui. Isso aqui é o meio da rede. Aí quando a tainha vinha entrando, o vigia apitava na praia, a beira da praia vinha, mas não precisava nem ele, coisa que a pessoa que estava em pé aqui, que era o mestre, ele já vinha, quem está vendo também, a tainha pulando 2, 3, 4, aí já vinha chegando com a canoa para a beira da praia, tá entendendo? Aí chegava, aí a gente pulava todo mundo, já levava a corda, ia puxando, aí a tainha batia aqui e voltava de pularia. Aí, às vezes, num cardume tão grande que cercava 2, 3 canoas. Cercava a primeira, a segunda, porque ela fugia da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Por um exemplo, se a primeira rede matasse assim 2.000, a de trás matava 1.000 e pouca, e a terceira ia apanhar 500, 600. Dividia. Se o mar tivesse ruim, às vezes dividia quase meio por meio, quando o mar estava muito ruim. Entendeu? Então o predomínio da pesca era esse. Tá entendendo? Agora, conclusão. Se embarca a rede, a moda é rede alta. A rede alta, o que nós estávamos conversando ali? Rede alta é a pescaria de rede malha. Rede alta é diferente. Um embarca a cortiça aqui e o chumbo lá. Eu estou embarcando a cortiça aqui, tem outro lá embarcando o chumbo. E quando eles saíam para pescar de rede alta, um homem largava o chumbo e o outro largava a cortiça. Já é outro tipo de pesca. Iam para as ilhas, cercar os costão, cercavam, esperavam um pouquinho para a rede se afilar direitinho, aí a embarcação entrava por dentro e ia batendo. Agarrava no remo, ia batendo no bordo, vazava no fundo da canoa para o peixe malhar na rede. Já a pesca de arrastão é outra tradição, já era diferente. Tá entendendo? Era dessa maneira. Já a pesca sorte, não tem nada a ver com isso aqui. A pesca sorte, a gente bota assim, 500, 600 metros de corda, vai para fora, e um sozinho mesmo larga a rede. Não precisa, não tem cardume, não tem nada. Tá entendendo? Aí vai puxando, diferente. Agora, o cardume é ao vivo. É como se fosse a pesca de tainha, de cardume, era como se fosse uma coisa ao vivo. Já a pesca de arrastão, a pesca de lança, sorte, era diferente. Era com essa rede menor, chamava-se rede lança. A pesca da tainha, a rede de tainha, ela tinha um apelido de rede de tainha, porque 80% que ela matava era tainha, mas matava outros peixes. Até lula, a gente pescava no inverno a sorte com a rede de tainha para matar lula, quando estava velada. Um negrote, um cardume de xerelete, de xarel, tudo cercava com a rede de tainha, que era uma rede que matava mais porcução. Rede de mais capacidade, mais capacitado, para matar 5, 6, 8, 10 toneladas de peixe, como eu expliquei para vocês. Que se trouxesse 8, 10 toneladas de peixe, pô, mas o cara é mentiroso, pô, como é que vai puxar 10 toneladas de peixe para cima? Não puxava para cima. Porque o peixe só vai para ele, quando ele quer fugir, ele entra dentro do saco. O peixe fica todo dentro do saco, querendo fazer aquele alvoroço, levanta o chumbo, junta tudo, amarra e vai puxando para a canoa. Aí encosta a canoa aqui do lado, abre a rede e vai tirando aquilo ali. Você enche ali 2 canoas, 3, 4, 5, assim por diante, entendeu? Então é dessa maneira. O vigia era, como eu estou falando para você, tudo era por vez. Ficava uma faixa de 8, canoas, 8 a 10 canoas, que os vigias ficavam lá no final da praia. No final lá da na praia, pedra, naquela pedra, lá no final. Ficava vigia nenhum aqui. Ficava lá no final da praia. Então não tinha movimento na praia. Então qual era o... Vou chegar lá.
Aí era a tainha que vinha do sul para norte. Aí quando vinha o cardume, então, é o que eu estou dizendo para você, as leis, os homens se respeitavam. Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Do jeito que você ia cercando, ia saindo da vez. Por exemplo, às vezes vinha um cardume satisfatório para 2 pessoas cercar. Aí, por exemplo, se eu era terceiro e você fosse segundo e ele primeiro, aí o primeiro, um cardume grande de tainha, ele vai cercar. Né? Eu sou o terceiro, aí eu vou chegar para você, Michele, você vai cercar por trás, porque eu tinha que respeitar você. Aí você dizer, não, Camusi, não vou não, você quer, aí você vai. Porque ele cercando como primeiro, você como segundo, ele vai perder a vez e você vai ficar como primeiro. Então, como tinha muita, era uma pesca tradicional fortíssima, aí você esperava um cardume para você cercar sozinho, era mais garantido. Deu para entender? Aí o terceiro aí ele ia, se o terceiro não fosse, o quarto por trás, era sempre assim. Dificilmente um cardume grande não cercar 2, 3 canoas. As coisas eram dessa maneira que funcionava, tá entendendo? Então, qual era o sinal? Aí quando você via, você daqui ficava todo mundo na beira da praia, as canoas tudo preparadinho na beirinha da praia. Aí você via uma faixa de 15, 20 pessoas, aquela porção de gente vindo, que a praia era grande, não tinha ninguém na praia, você ia, rapaz, vem ela lá, lá os vigias, descia a pedra e vinha. Aí quando eles desciam a pedra, eles abriam o guarda-chuva, 5, 6 pessoas abriam o guarda-chuva e saía correndo de praia fora, até na beira da praia com o guarda-chuva fazendo assim e subia. Capeando, tá capeando, aí corria, o guarda-chuva aberto e subia. Capeando, aí um subia, outro descia, varria todo mundo, riava as 8 canoas, e até ele depois do lado do canal. Se fosse um cardume satisfatório, embora o mar tivesse um pouco ruim, aí chamava mais para baixo. Aí você já passava aquela parte hotel ali, aí o mar estava ali, estava bravo, mais vezes, que às vezes ela atravessava, às vezes ela chegava naquela curva da praia, ela saía para fora, entendeu? Aí você tinha que pegar aquele ângulo da curva da praia, para você cercar, porque ela veio, o peixe, uma coisa fora de série, ela vinha, às vezes ela tinha alguma coisa ali, se você visse um primeiro cardume passar por fora, se viesse sem cardume, chegava ali naquele lugar e ia passar, ia tomar o mesmo rumo, coisa interessante da natureza, tá entendendo? Aí chamava mais para baixo, aí vinha o primeiro cardume, chegava ali e saía para fora, ninguém cercava, que ele ia para fora e a rede não dava, aí o segundo, já não deixava vir até ali, rema para baixo, tá entendendo? Então o que o pessoal dizia? Aí o vigia mandava o recado para você, que era o mestre da pescaria, no caso o dono, a maioria dos donos. Ó, avisa fulano para não levar a canoa para o porto, não, deixa fundeada aí na volta, que a tainha está atravessando aqui na malha. Que da malha para areia preta, até chegar à volta, já vai pegando aquele ângulo da curva da praia, daqui mesmo você vê, não vê? Então exatamente, ela vinha, quando chegava ali, ela já tomava o rumo para fora. Aí as canoas deviam voltar para encalhar, botar para cima aqui, chama-se encalhar, não vinha. Ficava todo mundo fundeado lá, e vinha para almoço, todo mundo andava para seus almoços, ficava lá. Que é para dar tempo da canoa chegar e cercar. Entendeu? Era assim. Aí, era assim que se fazia. Aí, a tainha do norte, era aqui em cima que vigiava. Chamava-se tainha de fora. Era uma tainha que não tinha ovo. Era um tipo de tainha totalmente diferente. Ela era magra, ela era comprida, magrinha. Já a tainha do sul não, a tainha do sul redondinha, muito bonitinha, com maioria até com ova. A de fora não, tainha, às vezes tinha tainha de fora desse tamanho, grandona, sem ova, magra mesmo. Mas era magra pela natureza do peixe, não era magra assim de doença, nada não. E era até, eu achava até melhor do que a tainha do sul, que a tainha de fora tinha menos gordura. A tainha do sul é mais engordurada, tá entendendo? Então, aí eu levava café pro meu tio ali em cima dessa pedra ali. Então, quando a tainha vinha para lá, daquele sul ali, ele apitava. Eu matei muito cerco de cima. Fui vigia da tainha que vinha de lá, fui vigia da tainha que vinha de cá. Aprendi porque eu levava café pro meu pai, pro meu tio. Aí eu via quando ele vinha catando, eu ia vendo, eu queria, mas o negócio era aprender, que eu queria ser o cara, né? Graças a Deus eu consegui. Posso morrer que eu morro em paz. Morro, aprendi tudo nessa vida aí. Tudo que eu quiser fazer nessa vida de pesca aí artesanal, eu faço. Não tenho inveja de ninguém, graças a Deus. E tenho a alegria de ajudar meus amigos. Precisar fazer uma rede para ele, eu faço de cabo a rabo. Precisar de uma ajuda de uma canoa, botar um pedacinho, uma cola, eu ajudo para estar ajudando meu sobrinho ali. Eu quero levar meu final de vida assim, entendeu? Ajudando a minha comunidade. Mas esse ponto de vigia no morro era
ali nos mirantes que a gente tem hoje ou era ali na casa de pedra? Ali mais Eu vou te mostrar. pra filho. frente? Eu vou te mostrar. Vou te dar uma dica. É porque ali, aqueles matos que vocês estão vendo ali, aquilo ali é arranha-gato. Tá. Aquilo ali Aqui, não né? dá. Senão dá para levar até você lá em cima e mostrar como é que era. Se tivesse, era às vezes bem o balão pequenininho. cai ali e cai fogo. Ah. Aqui, você tá vendo um coqueiro aqui, essa direção Sim. aqui, ficava lá em cima. Ah, ali. Exatamente. Ficava lá. Aí, conclusão. Aí, quando a tainha vinha, essa daqui, quando ela vinha, o que acontece? Tem aquelas pedras ali, como aqui que eu vou te mostrar. Uma vez ela atravessava aqui, ia por fora, e a gente vigiava ali onde é os bombeiros. Só que não tinha o canal, tinha pedra. Ficava ali 4, 5 homens sentados. Mas às vezes ficava ali 2 canoas ali, ficava 2 ou 3 mais para baixo, mais para lá, que às vezes ela passava aqui, um cercava, atravessava, outro cercava lá, tá entendendo? Mas a tainha do sul era uma pesca mais forte do que a da tainha de fora. Mas às vezes cruzava as duas, era atrapalhada danada, entendeu? Um Vinha do cercava norte, de do lá, sul, outro- entendendo? E a tainha do norte, ela vinha desse mês em diante que ela começava a vir. Mas ela era mais forte para o mês de agosto. Já a tainha do sul, de baixo, no mês de agosto já estava terminando. Já estava dando bem menos. Eu acho que a do norte devia vir da Bahia, da Lagoa de Campos, né? Deve ser. eu Deve não ser. E a penso- do sul veio lá Eu não tenho uma explicação assim específica para te dizer de onde veio. Eu sei que era do norte, era uma tainha magra. Melhor, eu, no caso, Menos gordurosa. era menos gordurosa do que a tainha do sul. Tá entendendo? Muito bom, muita história. Beleza?